nós vamos agora à meditação da Palavra de Deus. Mais uma vez a Palavra de Deus vai ser lida. E eu quero pedir aos irmãos que prestem muita atenção, acompanhem com bastante atenção, porque hoje nós leremos um dos textos mais distorcidos de toda a Bíblia. É um dos textos mais distorcidos e é um texto que nós precisamos entender muito bem para nós não criarmos uma doutrina, na verdade, espírita e não cristã. Porque muitos, ao ler esse texto, na verdade, distorcem esse texto e, na verdade, entendem de uma forma que Jesus não está ensinando. Então, para nós meditarmos nesta noite, eu gostaria que vocês abrissem Lucas, capítulo 10, por favor. Uma passagem muito conhecida, chamada do Bom Samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Vamos lá? Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Acompanhe na sua Bíblia a leitura, acompanhe a pregação, acompanhando para ver se de fato a Bíblia está falando isso que nós iremos pensar hoje, nesta noite. Vamos lá? Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Que Deus os abençoe, que nós possamos meditar e aprender nessa noite. Meus irmãos, eu creio que todos aqui saibam o que é um vestibular. Vestibular. Talvez alguns de vocês já até prestaram vestibular. Hoje o vestibular está meio que saindo de moda. Mas antigamente só havia uma maneira de você entrar numa universidade. Era prestando o vestibular. E lá no vestibular, o vestibular era uma prova. Uma prova. Se você quiser entrar se quisesse entrar numa universidade, era preciso prestar o vestibular. E eram perguntas variadas. Perguntas variadas. Por exemplo, 20 perguntas de história. 20 perguntas de história. E lá vem história, que é uma matéria que alguns não gostam e temem a história. E eu perguntaria, se nós fôssemos fazer, e quando vocês fizeram, alguns prestaram vestibular, quantas perguntas você acertou de história? Quantas perguntas? E qual é o intuito? Qual é o que objetiva a prova, o vestibular? Ver se você sabe, ver se você domina a história, ver se você sabe pelo menos algumas questões de história e seja melhor do que alguns. É um processo seletivo para selecionar aqueles que sabem mais do que os outros. Então, 20 perguntas de história. Geografia mais 20. 20 perguntas de geografia. Mais 20. Língua portuguesa, tão temida por alguns. Se você perguntar quais matérias você não gostava na escola, são 2 campeãs. Língua portuguesa e matemática.
língua portuguesa e matemática. E lá vem 20 perguntas de língua portuguesa, mais ainda literatura. E quantas perguntas nós acertaríamos de língua portuguesa, de literatura? E depois vem as matérias que eu odiava, e quando eu prestei vestibular eu acertei. Na verdade, passei em alguns vestibulares, mas acertei muito pouco dessas matérias: física, química e matemática. Física, química e matemática que eram terríveis. Eu particularmente não gostava de jeito nenhum, principalmente de matemática. Gostava de história, gostava de geografia, mas não gostava de química, física e matemática. E são 20 perguntas de cada um, ou 10, ou 15, não importa o número, mas é uma maneira de testar as pessoas se elas sabem, se elas conseguem responder, se elas conseguem acertar. E se fosse feito, se nós fôssemos participar hoje de um vestibular, quantas perguntas será que nós acertaríamos de todas? História, geografia, matemática e outras matérias que caem no vestibular. Às vezes uma pessoa é boa em geografia, mas fraca em química. Às vezes ela é boa em matemática, mas fraca em história. Mas eu gostaria de usar esse exemplo, essa ilustração, para perguntar: se nós colocássemos o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo o vestibular, se fosse Ele o escolhido para fazer o vestibular e caíssem essas perguntas, 20 de história, 20 de geografia, 20 de química, 20 de matemática, 20 de literatura, 20 de língua portuguesa, você poderia escolher qual matéria você colocaria no vestibular para entregar para o Senhor e dizer: tente responder as perguntas, tente acertar as 20 perguntas. E eu pergunto para vocês: quantas perguntas será que o nosso Senhor acertaria? Quantas? Quantas perguntas será que o nosso Senhor erraria? Qual seria a nota do nosso Senhor no final? Em que lugar, no final, no vestibular, no processo seletivo, que fôssemos olhar a lista, em qual lugar vocês acham que o nosso Senhor estaria em relação às respostas que Ele deu no vestibular? E todos já sabem, todos já estão pensando, porque nós queremos que o nosso Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. Então você poderia pegar uma prova e escolher as perguntas mais difíceis possíveis, pois mesmo assim o Senhor acertaria. O Senhor não erraria, nem de história, nem de matemática, nem de geografia. Foi Ele quem participou com o Pai, com o Espírito Santo da criação do mundo. Foi Ele quem colocou as medidas no mundo. Foi Ele quem fez a geografia, foi Ele quem fez a história, foi Ele quem planejou. Como Ele não saberia de algum detalhe? Como escaparia alguma coisa que o nosso Senhor não soubesse? E certamente o nosso Senhor Jesus Cristo não teria nada difícil, absolutamente nada difícil para Ele demais que Ele não soubesse responder. Tudo Ele acertaria. Tiraria uma nota 10 ou 100 ou 1000 e o seu nome provavelmente, certamente estaria lá no primeiro lugar. Com toda certeza estaria no primeiro lugar. E nós vemos na Bíblia que o Senhor não fez uma prova vestibular. O Senhor não fez uma prova vestibular, mas foi testado. Ele foi testado. Não deram um caderno de história, não lhe deram um caderno de geografia, não lhe deram 20 perguntas de geografia, de 20 de história, 20 de física, matemática, mas lhe fizeram perguntas para testar se ele acertaria. Observem comigo no texto, o que o texto diz no versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse. Olha o teste. Aqui, intérprete da lei, também nós podemos usar a palavra especialista, que também é uma palavra usada para essa ideia de intérprete. Nós temos então aqui, eis que certo homem, especialista da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe. E quando o texto diz que ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, o que ele quer fazer é que Jesus erre a pergunta. O que ele quer fazer é que Jesus não acerte a pergunta. O que ele quer fazer, porque isso está sendo feito de forma pública, é que Jesus erre a resposta e ele diga: está vendo? Está vendo como ele não sabe? Está vendo como ele errou? Está vendo como ele não domina tão bem? Porque especialista da lei significa que esse homem domina muito bem os 5 primeiros livros da Bíblia. Provavelmente sabia de cor, textos e mais textos do Pentateuco, do chamado Pentateuco dos 5 primeiros livros.
E ele faz uma pergunta justamente para colocar o nosso Senhor à prova, para que ele erre, para que ele não acerte. E ele faz então, levanta-se e faz a pergunta publicamente e coloca o Senhor à prova, e vem a pergunta. Notem a pergunta é importantíssima, é a pergunta, não existe uma pergunta mais importante do que essa. E o homem se levanta e pergunta para o Senhor: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não existe uma pergunta mais importante do que essa. Você pode tentar pensar numa pergunta mais difícil do que essa, mas essa pergunta é a mais importante que um ser humano precisa saber a resposta. E ele quer que Jesus dê a resposta para ver como é que alguém alcança a vida eterna. Mas pode ser que o Senhor erre, pode ser que o Senhor não dê a resposta certa, pode ser que não haja uma resposta que convença esse intérprete. Qual seria a resposta do Senhor? Qual seria? Porque esse homem poderia ter feito tantas perguntas, perguntas difíceis, mas não uma pergunta que se refere a herdar a vida eterna. Agora, notem que interessante, porque na pergunta que ele faz nós temos um problema muito sério. E aqui eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Porque a história do bom samaritano, ela só é contada por causa dessa pergunta. Nós muitas vezes sabemos a história do chamado bom samaritano e nós não ligamos a esta pergunta. O Senhor só vai falar e contar a história do chamado bom samaritano por causa dessa pergunta. Mas o que aquela história tem a ver com essa pergunta? Porque notem na pergunta do intérprete da lei: que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que você faz para herdar a vida eterna? Mas note que a pergunta dele está direcionando para o que nós, como ser humano, podemos fazer para herdar a vida eterna. Ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui nós temos um problema. Será que sou eu quem faço? Será que existe alguma coisa que eu faço que me dá a vida eterna? Ou será que não? Se não é, qual é a resposta do Senhor? Será que o Senhor está nos ensinando que se nós formos bons, nós alcançaremos a vida eterna? Se nós formos lá cuidar de um homem caído no caminho e curarmos as suas feridas e levarmos na hospedaria e o deixarmos ali, o pagarmos ali, será que é assim que nós alcançamos a vida eterna? Será que é isso que o Senhor está ensinando? Que farei para herdar a vida eterna? E quando ele pergunta isso, ele não está perguntando o que o Senhor fará para nos dar a vida eterna. Ele está perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? E a cruz como fica? E o sacrifício do nosso Senhor como fica? E o sangue derramado pelo nosso Senhor como fica? E o sacrifício dele? E o ir para a cruz? E o morrer por nós? E o ressuscitar como fica? Ele não está perguntando o que o Senhor fará, ele está perguntando o que eu farei para herdar a vida eterna. E aqui vem uma resposta extraordinária do Senhor. Um ensino que, se você não tomar cuidado, você pode cair num problema sério, um problema seríssimo. Porque nós temos aqui um intérprete da lei, um especialista, um homem que sabe, é um homem inteligente, é um homem que domina o Pentateuco, é o homem que nós precisamos perguntar: é inteligente, mas será que sabe a resposta para essa pergunta que ele fez? E aí você nota uma coisa hoje nos nossos dias: nós temos muita gente enganada hoje. Muita gente enganada. Muita gente enganada pensando que para sermos salvos, para nós alcançarmos a vida eterna, é algo que depende do que nós fazemos. Então você vai encontrar muitas pessoas que vão conversar com você e elas vão dizer assim: não, mas eu faço isso, eu trabalho direitinho, eu pago minhas contas direitinho, eu não roubo de ninguém, eu nunca matei ninguém. E ela pensa que diante de Deus ela será salva pelo que ela está fazendo e não pelo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Ela pensa que ela é quem faz e não o que o Senhor fez na cruz, não o seu sangue derramado na cruz, pensando que depende do que elas fazem e não do que o nosso Senhor fez. O pensamento espírita é exatamente esse. O pensamento espírita acredita que nós somos salvos pelas boas obras. Então, se você fizer boas obras e for fazendo boas obras e boas obras e boas obras, você vai sendo purificado, é uma maneira de purificar dos pecados. Então você morre, reencarna e faz boas obras, morre, reencarna, faz boas obras, vai fazendo boas obras,
até que você chega um momento que você faz tantas boas obras, você está tão puro, que não precisa mais você reencarnar. Mas você é salvo, consegue sair desse vício de reencarnar através das chamadas boas obras. É assim que o pensamento ensina. E as pessoas são ensinadas a fazerem boas obras para que alcancem isso. Alcancem isso. Mas não são ensinadas que a salvação é unicamente através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo muitas vezes diz assim, você ouve as pessoas dizendo assim, o fulano morreu, mas ele era tão bom, ele era tão bom, fulano era tão bom, não é possível que o fulano não esteja com Deus. Eu conheci o fulano, era uma pessoa tão gente boa, era um bom vizinho, uma pessoa trabalhadora, que cuidava dos filhos, fazia isso, fazia aquilo, e ela vai pontuando os pontos positivos da pessoa, e ela diz assim, não é possível que ele não esteja com Deus, Deus certamente o recebeu. Então quer dizer que para herdar a vida eterna, precisamos fazer isso. Ter um bom relacionamento com o nosso vizinho, nós precisamos trabalhar direitinho, cuidar dos nossos filhos, e se nós fizermos isso, nós seremos salvos, alcançaremos a vida eterna. Claro que isso faz parte da vida cristã, não estou dizendo que nós não façamos, mas isso não pode dar a vida eterna para ninguém. Ninguém alcança a vida eterna sendo bom. O Senhor mesmo, num certo momento, disse, bom, só existe um, o Pai que está no céu. Ninguém alcança a vida eterna pensando que é pela bondade que nós alcançamos a vida eterna. Então, notem o que o Senhor Jesus Cristo faz no texto. O homem, o intérprete da lei, o especialista da lei, faz a pergunta, mestre, que farei para dar a vida eterna? E o nosso Senhor, ele devolve a pergunta. Ele devolve a pergunta para o intérprete da lei. E ele diz para o intérprete da lei, então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? O Senhor devolve para ele. Fez a pergunta para o Senhor pergunta, como é que você interpreta? E nota que o Senhor disse, como interpretas? Ele é o especialista. Ele é o intérprete. Então o Senhor quer ouvir dele, como ele interpreta, como uma pessoa alcança a vida eterna. E o intérprete da lei rapidamente respondeu, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei, é o resumo dos mandamentos, é a essência, está aqui. E o intérprete da lei respondeu certinho, Deuteronômio 6,5. Lá em Deuteronômio 6,5, e todo judeu, bom judeu, sabia de cor esse texto. Está exatamente isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora há uma coisa curiosa. Notem o que vai acontecer após ele responder isso, que para alcançar a vida eterna é preciso amar a Deus de todo o coração, é preciso amar o próximo também como a nós mesmos. E aí o Senhor responde assim para ele, versículo 28. Então Jesus lhe disse, respondeu-se corretamente, faz isso e viverás. Será que o Senhor estava mentindo aqui? Será que o nosso Senhor estava mentindo quando ele fala, faz isso e viverás? Será que ele estava mentindo? Não. Se de fato alguém fizer isso que o Senhor está falando, se ele fizer isso que ele está falando, a pessoa é salva. A pessoa é salva. E é aqui que vem a confusão, porque o Senhor responde, faz isto e viverás, e as pessoas não observam que o Senhor afirmou que fazendo isto, uma pessoa alcança a vida eterna, amando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, que já é uma coisa extremamente difícil, e também amar ao próximo como a nós mesmos. E as pessoas logo pulam para a história do chamado bom samaritano e não percebem esse detalhe que o Senhor disse, fazendo isto, o que acontece? E verás, terás a vida eterna. Então nós temos a resposta do Senhor Jesus Cristo ali para ele. Porém nós temos um grande problema, um grande sério problema, que aqui vem a chave para nós interpretarmos. Para nós amarmos a Deus, prestem bastante atenção nesse ponto, e prestem atenção nesse texto. Não é por acaso que esse texto está aqui. Lucas está registrando, tenta colocar em ordem, ele coloca isso no início, falando para Teófilo que vai tentar colocar em ordem, procura colocar em ordem, para que Teófilo entenda aquilo que Jesus fez e ensinou.
No entanto, o que nós fazemos na Bíblia? Nós pegamos e abrimos nessa página e só lemos essa história. Não lemos o que foi dito para trás. Não lemos o que Jesus disse há pouco tempo. E nós não interpretamos, nós não entendemos e muitas vezes nós confundimos, porque nós temos um grande problema aqui. Porque quem é que consegue amar a Deus? Para amar a Deus, antes de mais nada, é preciso você conhecer a Deus. Ninguém consegue amar um Deus que não conhece. Ninguém consegue. Então, para você ter a vida eterna, é preciso amar Deus de todo o seu coração, todo o teu entendimento. Olha o entendimento. É preciso conhecer a Deus. Então, quem é que alcança a vida eterna? Alcança aqueles que conhecem a Deus e o amam. Mas quem é que conhece a Deus? E aí vai ao contrário do que ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Aqui vem uma obra que é de Deus, não nossa. Porque para conhecer a Deus, você não consegue conhecê-lo por si só. Note o que Jesus aqui havia acabado de falar pouquinho antes, no capítulo 10. Observe comigo no versículo 21. E aqui está a chave para você entender a passagem do chamado Bom Samaritano. Capítulo 21, 10, 21. Capítulo 10, versículo 21. Note a expressão que Lucas usa. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E o que o Senhor diz no finalzinho? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E agora? Como é que eu consigo amar a Deus? Só conhecendo a Deus. Mas o que o Senhor havia acabado de ensinar? Acabado de ensinar que para conhecer o Pai, só Ele conhece. E para que você conheça o Pai, Ele diz: somente se o Filho revelar. Somente se o Filho ensinar quem é o Pai. De maneira alguma você vai conseguir entender quem é Deus se Jesus Cristo não ensinar. Se Jesus Cristo não revelar quem é Deus. E isso é contrário da pergunta que ele fez: que farei para herdar a vida eterna? Não é uma obra sua. Para que você ame a Deus, você precisa conhecer. Mas Jesus havia acabado de ensinar que para conhecer a Deus, Ele precisa revelar quem é o Pai. Ele deixa claro: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, se eu quiser saber quem é Deus, para que eu possa amar a Deus, como eu conheço a Deus? Somente se eu conhecer quem é Jesus e Ele me ensinar quem é Jesus. Somente o Filho pode revelar quem é o Pai. Então, quando você vê que farei para dar a vida eterna, o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus. Mas para amar, eu preciso conhecer. E para conhecer, Ele precisa me revelar. Não é uma obra sua. Está tirando, como a gente diz na nossa terra, a expressão, tirando ele de cima do cavalo. Ele caiu do cavalo. O intérprete da lei está caindo do cavalo. Porque para amar a Deus eu preciso conhecer. E para conhecer, o Senhor diz: só eu posso revelar. E veja que ele exultou no Espírito, diz o texto. Exultou no Espírito e disse: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste dos sábios. Quem é o intérprete da lei? Não é um sábio instruído? E o Senhor diz que ocultaste dos sábios instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Olha que coisa interessante, que coisa extraordinária. Está no texto um pouquinho acima, na sequência do texto. Então, quando o Teófilo estava lendo, o Teófilo não caiu no erro de pensar que fazendo coisas boas ele vai ser salvo. Ele sabia que para conhecer o Pai, para amar a Deus, é preciso que Jesus revele quem é o Pai. Caso contrário, a pessoa permanece na ignorância. O Senhor diz que Deus, foi do agrado de Deus ocultar dos sábios instruídos, mas revelar aos pequeninos. E só o Filho revela. Para amar a Deus, como eu disse, é preciso conhecer a Deus. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. O Senhor deixa claro isso nos seus ensinamentos. Não há maneira de amar a Deus se não o conhecer. Então, antes, meus irmãos, antes de nós pegarmos a pergunta do intérprete da lei, mestre, que farei para dar a vida eterna? Antes nós temos o ensino que para fazer isso é preciso haver uma obra do Senhor Jesus Cristo revelando quem é o Pai.
Então, quando Ele revela quem é o Pai, nós podemos amar quem é Deus. Esse é um problema que precisa ser olhado para esse texto para não haver uma interpretação completamente incorreta do texto. Agora, os problemas só vão aumentando. Conforme você vai lendo o texto, os problemas só vão aumentando. Só vão aumentando por o seguinte. Note que interessante. Nas duas respostas que o intérprete dá, nos dois versículos que a gente tem aí, na verdade, um versículo 27, lá citando Deuteronômio, há amor no meio. Note que interessante, versículo 27, a isto ele respondeu, o intérprete: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas nas duas respostas o amor é centro. O amor é central. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo. E aqui nós temos um problema maior ainda, ou do mesmo tamanho que o primeiro problema. Eu só consigo amar aquele que eu conheço. E para conhecer, o Filho precisa revelar. Não é eu quem faço isso, não é uma obra minha. Mas para amar, eu também não consigo amar a Deus, se Deus não trabalhar em minha vida. A pergunta é: como é que mortos podem amar? A Bíblia deixa claro que nós somos mortos espirituais. Nós de maneira alguma conseguimos amar a Deus se Deus não derramar o seu amor nos nossos corações. De maneira alguma alguém consegue amar um Deus se o amor de Deus primeiramente não for derramado em nossos corações. Nós precisamos, para conhecer, que o Filho revele, mas para amar nós também precisamos que Deus nos ajude e derrame o seu amor. E essa obra é interessante porque o nosso Senhor diz que quem revela o Pai é Ele, mas quem derrama o amor é o Espírito Santo. Vocês lembram que está escrito em Romanos 5,5? Alguém poderia abrir em Romanos 5,5 rapidamente e ler o que Paulo diz em Romanos 5,5? Preste atenção no versículo em Romanos capítulo 5, versículo 5. O que diz o texto? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha aí. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é um amor que pode proceder do nosso próprio coração morto, do nosso próprio coração que não busca a Deus, não quer saber de Deus. Nós só conseguimos amar a Deus quando nós temos amor verdadeiro que nos conduz a Deus. Mas esse amor verdadeiro não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando eu busco a Deus, quando eu amo a Deus, somente quando o Espírito Santo derrama desse amor em minha vida, quando Ele trabalha em minha vida. E vejam bem, o Filho revelando, o Espírito Santo dando amor. É só desta forma que nós conseguimos amar a Deus de fato. Então, por isso que Jesus responde: faz isto e viverás. Mas para fazer isto, o Senhor estava ensinando que para fazer isso, Ele precisa trabalhar. As Escrituras ensinam que o Espírito Santo precisa trabalhar. Que uma pessoa não consegue fazer isso se não tiver a ajuda do Pai, não tiver a ajuda de Deus. E muitas vezes nós nos enganamos achando que é por nós mesmos. Se alguém tiver dúvida, vocês lembram, por exemplo, quando Paulo fala do fruto do Espírito? Olha que interessante em Gálatas. O fruto do Espírito qual é a primeira coisa? Amor. Olha que interessante, a primeira coisa que aparece é amor. O fruto do Espírito e a primeira é amor. Amor para com Deus, ágape. Amor para com Deus. O fruto do Espírito é amor. Se você quiser pegar um outro livro e observar como isso, o amor, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo, que o amor está no centro da vida cristã. Se você quiser pegar um outro livro, pega a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 4,19. Deixando claro que se nós temos um amor hoje por Deus, não nasceu primeiramente em nós. Primeiramente nasceu porque Deus nos amou e Ele nos ensinou o que é amor para que nós possamos amar a Deus. O amor não pode ser algo que de nós mesmos possamos amar a Deus por nós mesmos, se o Espírito Santo não trabalhar, se o próprio Deus não trabalhar.
Então, de fato, o Senhor não está mentindo. Quem cumpre isso, quem ama a Deus de todo o coração, tem a vida eterna. Mas é preciso conhecer a Deus, para conhecer somente o Filho revela. Também é preciso amar a Deus e amar ao próximo, para amar ao próximo somente se o Espírito Santo derramar do amor de Deus em nossos corações. Então, quando o intérprete pergunta o que farei para ganhar a vida eterna, ele está tendo um problema sério. Mas ele não está entendendo o que Jesus está falando. Sabe por quê? E note que interessante. Note. Olha a resposta dele, versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondesse certamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem ama o próximo? Ele não ama. Ele não ama. Aqui está o segredo, ele não tem amor. Porque o texto diz querendo justificar-se. É um homem que domina muito bem os 5 primeiros livros da Bíblia, mas falta ali o principal, falta ele amor. Não há amor nesse homem, porque ele diz querendo justificar-se, deixa claro que ele está querendo sair pelo ladinho e tem um problema sério, porque o Senhor fala de amor, e ele diz: mas quem é meu próximo? Demonstra que ele tem um problema. Ele não ama. Porque lembre que eu acabei de dizer que o amor é uma obra do Espírito Santo em nossa vida, não é algo que eu alcanço simplesmente porque eu conheço. O amor de Deus em nossas vidas não pode nascer de um conhecimento apenas. Você pode ler a Bíblia inteira, várias vezes, mas se o Espírito Santo não trabalhar para dar o verdadeiro amor em seu coração, você continua duro, você continua sem mudança, você continua sem transformação, você continua sem querer as coisas de Deus, você continua morto nos seus delitos e pecados, apesar de ler, apesar de saber de cor, apesar de conhecer bem a Bíblia. Nós de fato só amamos e praticamos o amor, que é uma vida cristã com amor, com prática, se o Filho revelar quem é o Pai e se o Espírito Santo nos ensinar o que é amor. Caso contrário, não há salvação. Não há salvação. E ele diz o texto querendo justificar-se, deixando claro que ele não ama. Agora, um homem que não ama, sabe o que acontece, meus irmãos? Aqui que fica uma curiosidade, porque ele é um intérprete da lei. E ele faz uma pergunta de novo para Jesus. Aqui é a segunda pergunta. A primeira foi: que farei para dar a vida eterna? E agora a outra pergunta é: mas quem é o meu próximo? Uma pergunta tão simples. E ele vai precisar de uma pequena história do nosso Senhor contada para entender quem é o próximo e como a vida cristã é. E aqui vem a história. Mas a história só nasce da pergunta. A história precisa ser compreendida nesse contexto, nesse escrito, nessa sequência que o Lucas registra. Caso contrário, a gente vai distorcer e achar que fazer coisas boas e cuidar de alguém caído no caminho vai nos dar salvação. Lembre-se que eu acabei de mencionar: só conhece o Pai quem o Filho revela, e só ama o Pai e ama o próximo quem o Espírito Santo coloca o seu amor nos nossos corações. Caso contrário, não há amor. E ele pergunta: quem é o meu próximo? E aqui vem a história que vai mostrar exatamente o que é um conhecer sem amor, o que é conhecimento sem prática, o que é uma fé sem obras, o que é uma vida na igreja, mas sem nenhuma prática. E essa vida, esse conhecimento sem prática, não pode dar salvação, não pode gerar a vida eterna, não pode. Porque muitos pegam e pensam que apenas conhecer, apenas participar é algo que vai nos dar salvação, mas não dá salvação, porque é um homem intérprete da lei, é um homem que conhece, portanto não sabe o principal, que é o amor, mas o amor só pode ser dado, como eu disse, pelo Espírito Santo. E note a história do Senhor, que ele vai explicar isso claramente, como as coisas devem ser. Ele perguntou: quem é meu próximo? Para que ele possa amar, lembrem que o Senhor disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diz o versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O que o texto parece nos dar a entender, que esse homem está descendo de Jerusalém porque ele foi adorar. Porque diz que ele está descendo de Jerusalém. Para um judeu daquela época, se você quisesse adorar, você deveria ir a Jerusalém, porque em Jerusalém é que ficava o templo.
É lá que ficava o templo. E quando o Senhor diz que um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, dá a entender que ele foi participar de um culto, que ele foi participar de uma adoração a Deus. E agora está voltando para a sua cidade. Mas ele vai mostrar isso para ele, para o intérprete da lei, para ser salvo, para ter a vida eterna, precisa ter a coisa prática. E note bem, esse homem foi adorar, vamos entender que ele foi adorar e agora está voltando para casa, está voltando para Jericó. Mas o que acontece? Saltam, né? O texto é melhor entendido dizendo que os salvadores rodearam, roubam-lhe, batem-lhe, causam muitos ferimentos e retirando-se deixam o homem semi-morto. Quem é o homem semi-morto? É o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E como é que eu amo, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Note agora. Aí o Senhor diz assim, casualmente, olhe bem, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Parece uma segunda pessoa que o Senhor está dizendo que está vindo de Jerusalém. Porque diz assim que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Está vindo de Jerusalém e indo para Jericó. O que o sacerdote foi fazer em Jerusalém? Foi fazer aquilo que ele deveria fazer como sacerdote. Ir lá no templo, olhar para as coisas que deveriam ser feitas no templo, trabalhar no templo, fazer o que deveria ser feito no culto a Deus, e depois que terminava o turno dele, depois que terminava o momento dele, ele voltava para casa. E ele está descendo de Jerusalém pelo mesmo caminho. Mas aqui você tem o sábio e o instruído, mas sem amor. Aquele que vai no templo, mas quando sai, será que tem prática? Aquele que diz que ama a Deus, que é instruído, que é intérprete, mas será que ele tem a prática de fato amar? Ou será que ele só participa do culto e quando sai lá para fora, ele não consegue amar ninguém? Ele não consegue praticar o amor que ele diz que confessa? Será que ele é um homem que agora, na hora prática, depois que saiu do culto, que é necessário praticar o amor, que se de fato ele diz que ama a Deus, ele tem que amar ao próximo, será que ele vai praticar? Ou é apenas um conhecimento de Deus que fica morto, que fica frio e ele não conhece a Deus de fato? E o que o texto diz, e olha que o Senhor está mostrando para ele, justamente que pode existir situações em que você conhece muito, que você até trabalha no templo, que você até presta culto, que você até canta, que você até prega, mas falta-lhe o principal, falta-lhe amor, o essencial da vida cristã, porque precisa ter prática na vida. Caso contrário, você não tem vida eterna. Caso contrário, pode continuar interpretando a lei, mas interpretar apenas a lei não pode dar salvação, porque senão há vida prática. E o que o sacerdote fez, diz o Senhor, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de lá. O homem que deveria dar o exemplo. O homem que deveria dar o exemplo, porque lá no templo pode ser que esse sacerdote estava ensinando sobre que Deus ama. Que Deus ama, que Deus nos ensina a amar. Que Deus ali naquele texto diz que nós precisamos amar. Que lá não sei o que, Deus isso, Deus aquilo, mas é lá dentro. Quando saiu para fora do templo, estava voltando para casa, encontrou um homem caído, semi-morto, que agora é preciso mostrar a prática. Esse homem não faz, passa de largo. Passa de largo e vai embora. O que está acontecendo aqui? Será que esse homem tem vida eterna? Será que esse homem tem vida eterna? Será que nós podemos nos enganar que teremos vida eterna desse jeito? Será que nós podemos, como igreja, nos enganar que teremos vida eterna assim? Participando de um culto, vindo, lendo a Bíblia, cantando, mas quando nós saímos lá fora e é preciso uma vida prática da vida cristã, nós não fazemos? Será que seremos salvos desse jeito? O Senhor está ensinando que não há salvação desta forma. Porque se você de fato diz que conhece a Deus, se você de fato diz que conhece a Deus, você vai amar, é o que 1 João vai dizer. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama, é mentiroso. É mentiroso. E Deus não está na sua vida, o amor de Deus não está na sua vida. Porque não tem prática desse amor. Porque se de fato conhecesse a Deus, Deus é amor. E quando você tem uma questão prática, você precisa demonstrar que de fato Deus habita na sua vida. Esse sacerdote deveria parar, cuidar daquele homem e mostrar que aquilo que ele fez no templo, na hora prática, acontece.
que ele exercita, que não é uma vida cristã vazia, que não é uma vida cristã apenas com conhecimento, mas é uma vida com prática. Conhecimento com prática, mas ele não tem, ele passa de largo. E isso não pode salvar absolutamente ninguém. Ninguém vai ser salvo só por participar do culto. Ninguém vai ser salvo só por cantar. Ninguém vai ser salvo só por ler a Bíblia, conhecer as doutrinas. Ninguém vai ser salvo. Nós só seremos salvos se de fato entendemos que a vida cristã tem que ter conhecimento. Lembram? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Precisa ter entendimento. Mas o entendimento e o amor verdadeiro gera prática. E qual é o segundo que passa? Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. É o segundo. É o segundo homem que está vindo aonde? Do templo também. E o levita, claro que o levita tinha outros trabalhos, mas eu vou colocar o de cantar no templo. De cantar, que era um trabalho dos levitas. De cantar no templo. É muito legal. Então foi lá no templo, foi em Jerusalém. Aqui vamos cantar músicas sobre amor. Vamos cantar sobre o amor de Deus. E nós cantamos sobre o amor de Deus. Nós cantamos que o véu se rasgou. Nós cantamos que precisamos ter comunhão. Nós precisamos cantar várias coisas. Mas quando chega na hora prática, lá fora é que vem a questão. Será que esse cantar que nós cantamos, será que na hora prática vai ser exercitado? E o que levita faz? O Senhor diz, passa também e lá. Não tem vida prática. Está voltando para casa, vê alguém que precisa, mas vamos para casa. Então o que acontece? É uma lição para nós. Se nós acharmos que estamos aqui participando de um culto, só participando do culto, mas sair lá fora e não ter vida prática, não se engane. Nós teremos jamais a vida eterna. Jamais a vida eterna. É preciso ter uma vida prática, onde eu amo a Deus, mas a minha vida de amor a Deus transforma-se em prática quando é necessário, é que o homem estava necessitando. Meus irmãos, há muita coisa interessante mesmo. Porque esse homem só poderia ter amor, esses dois homens que passaram lá, só poderiam ter amor gerado pelo Espírito Santo. Não, o amor de Deus não é gerado simplesmente por um conhecimento, ele é gerado pelo Espírito Santo que trabalha através do conhecimento. Então, se eles tivessem de fato o amor do Espírito Santo, eles teriam cuidado desse homem. Veja como a igreja em Atos, uma igreja que o Espírito Santo está trabalhando fortemente, que é uma igreja que ama, é uma igreja que se preocupa, é uma igreja que atende o necessitado, é uma igreja que atende a viúva, que atende o órfão. Veja que é uma igreja prática, não é uma igreja que só tem conhecimento como os judeus estavam fazendo, mas é uma igreja que pratica aquilo que diz que crê. Então dessa forma é a vida cristã verdadeira. Não é uma vida cristã que nós temos conhecimento, mas passamos de largo pelo problema. Agora notem que interessante, que coisa interessante, nós estamos caminhando para o final. Diz o texto no versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Não diz que ele estava descendo. Diz que seguia o seu caminho, sabe por quê? Porque o samaritano não passava por Jerusalém. Ele não poderia estar vindo de Jerusalém. Havia na época até um desvio de caminho para os judeus não passarem por Samaria, e nem os samaritanos eram bem-vindos em Jerusalém. Não eram bem-vindos. Tanto é que a mulher samaritana disse, Senhor, os nossos pais adoram neste monte, mas vocês adoram em Jerusalém. Veja que os dois estão descendo de Jerusalém, o sacerdote e o levita, mas esse homem não está descendo de Jerusalém. Por quê? Porque ele não foi adorar. Mas há um detalhe curioso nesse samaritano. E o Senhor está usando a figura do samaritano justamente para demonstrar o que é a vida prática. Porque os judeus odeiam o samaritano, não querem recebê-lo no templo. Não gostam do samaritano, sequer conversa com o samaritano. A mulher samaritana diz, Senhor, tu és judeu, conversa comigo que sou samaritana? Nem sequer conversa. E esse homem está seguindo o seu caminho, o Senhor está dizendo, seguindo o seu caminho. Seguindo o seu caminho. Mas é interessante porque os samaritanos conheciam o Pentateuco. Os samaritanos não eram desconhecedores do Pentateuco. Os samaritanos conheciam muito bem o Pentateuco. Eles conheciam da mesma forma que os judeus conheciam o texto que o intérprete cita. Eles sabiam de Deuteronômio 6,5. Eles sabiam.
Mas veja bem que esse samaritano não foi lá como sacerdote no templo, não foi como levita no templo, mas agora um homem samaritano que provavelmente conhece essa palavra, agora em um homem caído ali à beira do caminho, será que ele vai passar de largo? Será que seu amor a Deus é um amor que na hora prática não demonstra? E nós vemos o Senhor dizendo conforme o texto, o samaritano que seguiu o seu caminho, passou ali perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Aqui vem amor. Aqui vem amor prático. Ou seja, eu não apenas conheço, eu pratico aquilo que eu digo que amo. Eu não apenas tenho uma vida em que eu digo, não, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, mas se não tiver amor, nada seremos. Se não tiver prática, nada seremos. Tiago trabalha isso, eu gosto do livro de Tiago, que ele trabalha exatamente essa questão. Fé sem obras é morta. Obras sem fé é morta. A Bíblia trabalha essas duas ideias, que uma coisa não pode excluir a outra. Não pode excluir a outra. Claro que obras sozinhas não salvam ninguém, mas a fé, dizer que tem conhecimento, que interpreta a lei, mas não tem a prática, não pode nos dar salvação. Porque Deus escolheu na sua sabedoria nos salvar, sim, pela fé, mas a fé que Deus escolheu vem acompanhada de uma vida prática cristã. Caso contrário, não há salvação. E o que acontece, conforme o versículo, conforme o texto diz, o samaritano faz o quê? Chegando-se, versículo 34, e chegando-se, pensou-lhes nos ferimentos, ou seja, cuidou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, entregou aos pedreiros, dizendo, cuidai desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Mas é interessante, porque o homem que ele pegou caído é um judeu. E aqui fica uma coisa curiosa, é um judeu porque ele está descendo de Jerusalém. E o homem que encontrou é um samaritano, e ele sabia muito bem os dois povos. E na hora, é esse homem, o samaritano, que deveria parar e dizer assim, mas é um judeu. Mas é um judeu. Judeu eu não vou cuidar, eu nem falo com eles. Eles me odeiam, não deixam nem eu ir lá em Jerusalém. Eles me odeiam, não vou cuidar. Não vou atender. Mas é justamente o homem que não deveria cuidar, e é o homem que vai cuidar e vai demonstrar amor. É o homem que vai encontrar, entre aspas, um inimigo caído no chão, vai pegar o seu inimigo, colocar no seu próprio animal, levar por uma hospedaria, pedir para que cuide, que trate, vai pagar, vai demonstrar que a vida dele não é pautada só em interpretar a lei, não é pautada só no conhecimento, é pautada no amor. E cuida e faz isso, e leva o homem, cuida do homem direitinho e demonstra uma vida prática. Então nós chegamos ao final, conforme o texto diz ali. O que nos diz, meus irmãos, lá no versículo 37? Respondeu-lhe o intérprete da lei, versículo, na verdade, 36 e 37. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Agora é uma pergunta do Senhor para ele. Esse homem é o intérprete da lei, mas ele desconhece o principal, que é o amor. Ele quer saber como alcançar a vida eterna. Disse certinho o texto, mas lhe falta o principal. O Senhor contou uma história exatamente de homens que conhecem, mas falta-lhes amor. Então, se lhes falta amor, não há vida eterna. Porque eles têm que ter conhecimento, mas ter uma vida prática cristã. E o Senhor contou a história simples para ele, para o intérprete, para ele entender, e claro, para nós entendermos isso também. E o Senhor, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Mas quem é que usou de misericórdia? O samaritano. E o intérprete entende isso claramente. É uma história tão simples, que dá para entender muito bem. Agora note o que o Senhor diz no final. Então lhe disse, vai e procede tudo igual ao mundo. Aqui o fechamento. Que farei para dar a vida eterna? Ele respondeu que precisa amar a Deus. Ele respondeu que precisa ser de todo o coração. Ele respondeu que precisa amar o próximo. Mas o Senhor está dizendo para ele assim, vai e procede da mesma maneira. Ou seja, você interpreta a lei. Você sabe certinho o texto. O que te falta é colocar em prática aquilo que o samaritano fez. O que te falta, se você quer a vida eterna, se você quer ser salvo, é falar o versículo, mas na hora prática exercer o versículo.
Se você de fato fizer isso, você alcançará a vida eterna. Mas lembrem, para conhecer o Pai, o Filho precisa revelar. Para amar o Pai, o Filho precisa revelar. Para amar o próximo, o Espírito Santo precisa trabalhar. E assim nós temos uma vida prática cristã. Meus irmãos, não sejamos como o sacerdote e o levita, que tem apenas conhecimento. Se você sair daqui hoje e for para casa apenas com conhecimento, não adianta. Durante a semana, o seu conhecer da palavra de Deus, da Bíblia, precisa lhe conduzir uma vida prática na sua família, com os seus amigos, com os seus irmãos, com as pessoas que moram ao teu lado. Se você diz que ama a Deus, mas o seu coração está cheio de ódio pelos outros, falando mal dos outros, falando isso, falando aquilo, não pense que isso é amor a Deus. Não pense que isso vai lhe dar salvação. Porque vem, participa de um culto, mas quando sai lá fora, na hora prática, é tudo ao contrário. E acha que Deus vai lhe salvar dessa forma? De maneira alguma. Exercite a vida cristã. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame o seu próximo, mas pratique isso de fato na vida prática que nós teremos oportunidade para Deus permitir nós façamos. Eu espero que todos tenham entendido, que todos tenham sido abençoados pela palavra e que nós possamos aprender com o nosso Senhor todas essas lições que Lucas está registrando de forma extraordinária e que nós possamos olhar para esse texto sem distorcer, achando que vamos ser salvos por boas obras, de maneira alguma. Mas as boas obras vêm acompanhadas pela revelação do Filho e do Pai e também pelo amor derramado do Espírito Santo em nossos corações. Que Deus nos abençoe muito em nome do Senhor Jesus Cristo. Samuel? Lembrando, meus irmãos, a gincana bíblica, próximo sábado, livro de Atos, dia 30, tá bom? 8 horas, vamos marcar para as 8. Meus irmãos, vamos agora fazer mais uma oração, agradecendo ao nosso Deus pelo culto, agradeço os visitantes mais uma vez. Espero que tenham sentido-se bem e principalmente, meus irmãos, que tenham sido edificados pela palavra do nosso Deus.